Priscila e o seu companheiro de longas datas, né? E o nosso tema de hoje será a Agenda 21. O que temos a falar e por onde vamos nessa agenda, Lucila? Muito prazer em estar aqui com vocês. A Agenda 21 é um instrumento de planejamento estratégico participativo que no mundo inteiro se desenvolve de diferentes maneiras para buscar uma maior participação da cidadania em todos os aspectos que significam desde planejar, controlar a execução dos planos que teóricamente devem ser realizados pelo Poder Executivo, mas que isso é uma ficção. Se não contam com a participação da cidadania, os planos também não acontecem. Então, a Agenda 21 é esse instrumento, essa ferramenta que busca a maior participação dos cidadãos no desenvolvimento dos seus territórios, seja ele um município, uma comunidade, uma escola, porque podemos ter a Agenda 21 escolar, a Agenda 21 comunitária, a Agenda 21 de um bairro, né? etc. Lucila, em termos de Agenda 21, uma das bandeiras é a sustentabilidade. Por que a sustentabilidade? Especialmente porque inicialmente as pessoas pensavam que era porque se focava na questão do ambiente natural ou silvestre. Então todo mundo começou a imaginar que a Agenda 21 tinha a ver basicamente com manter as florestas em pé, com preservar os mananciais, com cuidar cada vez mais da consciência ecológica e etc. Só que aos poucos fomos percebendo que as pessoas esqueciam que nessa natureza, nesse ambiente natural, o ser humano é quizá a primeira peça e o primeiro elemento desse ambiente. Então, a Agenda 21, ela foi realmente concebida desde o começo, no sentido mais holístico e mais amplo. Ela foi concebida para ajudar a construir melhores condições para essas futuras gerações que vem aí, essa de aqui a 30, 50, 100 anos, qual o planeta que vamos deixar? Pensando em tudo isso, é que foi construída a Agenda 21. Portanto, aos poucos as pessoas começam a entender que realmente o conceito da Agenda 21, desde o começo, foi esse conceito de desenvolvimento sustentável, sustentabilidade em tudo, sustentabilidade na natureza, sustentabilidade no desenvolvimento humano, sustentabilidade no desenvolvimento urbano e em todos os aspectos que têm a ver com melhorar a qualidade de vida e garantir que tenhamos um espaço com oxigênio, com água limpa, com água potável, com nascentes, com fauna e flora que cada vez seja mais protegida. Infelizmente, o conhecimento e a prática do que predica a Agenda 21, muito pouca gente tem. Se vemos o que está acontecendo no planeta, a destruição progressiva, temos evidências de que falta essa, digamos, apropriação social do conceito ou dos muitos conceitos que a Agenda 21 ensina, predica e ajuda a praticar. Temos muitas boas práticas acontecendo no planeta, por isso a Agenda 21 no Brasil tem esse componente que é muito interessante, que inicialmente foi abraçada especialmente pelo Ministério do Meio Ambiente. Mas aos poucos também a Agenda 21 vem sendo abraçada por outros segmentos, pelos setores de planejamento, fundamental, pelo setor do meio ambiente, pelo setor da educação. Aos poucos, as pessoas vão percebendo que, claro, se estamos pensando em sustentabilidade, precisamos dialogar entre todos os setores. Sim. Porque não existe sustentabilidade se não existe esse planejamento estratégico onde combinamos
como é que vamos caminhar para frente. E esse combinado tem que incluir quem planeja a educação, quem está na sala de aula, quem planeja o desenvolvimento urbanístico das cidades, quem planeja e executa o desenvolvimento de todos os serviços, eletricidade, água, esgoto. É absolutamente inconcebível que estejamos em pleno 2015 e que nós tenhamos hoje a grande, quase 70% das cidades com problemas de carência quase total de sistemas de tratamento de esgotos, por exemplo. Saneamento, né? E Falta de saneamento básico em geral. Saneamento Isso é é uma saúde, demonstração né? que a Agenda 21 ainda não foi entendida pelas pessoas e não nos apropriamos dela. Então, pensando em sustentabilidade, a Agenda 21 pode ser um instrumento muito interessante, por isso que na Agenda 21, que se desenvolve nos municípios do leste fluminense, do qual faz parte Teresópolis, tem desafios enormes que têm a ver com olhar essa realidade imediata que temos, da falta de saneamento básico, de um cuidado, e não pensarmos que o saneamento básico compete só à empresa concessionária por resolver a questão de esgoto, de água, etc., mas compete à cidadania como um todo e compete a todos os setores de desenvolvimento de um município, por exemplo, e do Estado e do governo federal. Mas aqui, voltando aos municípios, onde as agendas 21 com PERGI, que é chamado, que nasceu com motivo dos empreendimentos da Petrobras. Sim. A Petrobras realmente tem feito um papel importantíssimo de abraçar a causa, de ajudar, independente de exigências ambientais ou não. Realmente a Agenda 21 é um dos trabalhos mais interessantes que eu tenho visto em muitos países, onde uma empresa, como neste caso Petrobras, abraça a causa, apoia e contribui para que a reflexão aconteça, para que os grupos se encontrem, para que as pessoas sejam capacitadas. ¿Capacitadas en qué? En algo que hemos comentado en otras oportunidades, en que la población entienda que somos capaces de resolver los problemas, sí, señor, mas precisamos conocer cómo son los problemas, conocer o marco legal de esos problemas, conocer en qué medida o consumo responsable de cada uno de nosotros puede contribuir para que esos problemas sean mitigados. Y una cosa más importante que todo es conocer cómo podemos ejercer un control social sin necesidad de brigar con el ejecutor, mas de somar esfuerzos. O control social, normalmente, quien está no poder ejecutivo tiene miedo porque acha que todo el mundo va a salir na briga con él. Y quien está do otro lado no acredita que tenga algún resultado chamar a atenção ou reclamar. Errado. Dá resultado sim. O assunto é sermos capazes de sentarmos, criar consensos, identificar juntos o problema e a partir dessa identificação conjunta, vermos o que eu posso fazer como cidadão, o que você pode fazer como poder público, o que o outro como empresário. Esses consensos são os que são propiciados por uma Agenda 21. Então, as Agendas 21, que têm quase 9 anos de estarem sendo desenvolvidas nos municípios do leste fluminense e do centro, têm criado, eu acho, uma maior capacidade de que se crie esse diálogo entre o setor público e a sociedade. Criando esse diálogo, temos mais possibilidades de que as soluções de curto, médio e longo prazo aconteçam. Mas temos que ser mais rigorosos, eu acho. E temos que sermos mais incisivos no sentido de garantir que entremos mesmo plenamente em cada escola, em cada família, em cada setor do poder público. Eu senti assim muito prazer a última vez que estive em Teresópolis, no encontro com as secretarias todas, propiciado pela Secretaria do Meio Ambiente, onde estava em discussão esse tema.
E foi muito prazeroso ver juntos assim, a educação, o meio ambiente, o planejamento. Achei fantástico. Até o turismo. O turismo, Estava presente. a segurança Isso. pública, etc. Isso mesmo. As Agendas 21 têm que propiciar exatamente esse diálogo entre a sociedade civil, o poder público, o poder privado, para que todos juntos encontremos formas de garantir que nosso território cada dia deve melhorar e que nos próximos 5 anos temos que atingir X metas, 10 anos, Y metas, e temos que marcar mesmo indicadores a serem atingidos. Então, a Agenda 21, hoje, eu acho que o grande desafio, por exemplo, em Teresópolis, que eu até vou repetir algo que falei esse dia na palestra, é que o setor educativo abrace a causa, da mesma forma que o setor que está responsável pelo planejamento da cidade está fazendo. O setor que está cuidando do plano diretor está preocupado com a agenda. Está atuante. Está atuante, Isso. está trazendo a discussão. Então é muito importante que a educação compre essa briga, entre de cabeça, porque só assim todos vamos ganhar. E o outro setor que é fundamental é o setor da saúde. Saúde, educação, planejamento, todos juntos podemos aprender da Agenda 21, das lições que essa Agenda 21 nos ensina de muitos lugares onde ela tem conseguido transformar, inovar e criar um processo de sustentabilidade. Falando em muitos lugares, em Teresópolis a Agenda 21 está atuante. Temos grupos de trabalho com a sociedade, estamos mobilizando, divulgando. No estado do Rio, como estão as outras cidades articulando a Agenda 21? A Agenda 21 Comperge, hoje, ela atende, colabora, ajuda 14 municípios. Teresópolis é um deles. Mas os outros municípios, cada um deles tem diferentes níveis de atuação. Eu me permitiria dizer que hoje Teresópolis está bastante na frente em algumas coisas. Por exemplo, essa forma integrada de atuar que vocês estão tendo entre todos os setores de desenvolvimento do município, como uma política pública, assim explícita, com metas muito claras que vocês pretendem realmente atingir, com uma presença a nível federal. O fato de Teresópolis ter estado presente nos eventos, no Encontro Nacional de Prefeitos, foi o único município que levou a Agenda 21 até lá, para mostrar o processo mesmo de integração. Isso ensina, mostra um pouco que vocês estão caminhando mais aceleradamente para essa integração necessária para realmente propiciar transformações. E agora, faltaria nesse momento trabalhar muito como criar um processo de educação e de comunicação educativa, que não é exatamente marketing e propaganda, não, mas se parece. É decir, se a gente, cada mensagem, cada trabalho de comunicação, cada trabalho de sensibilização, de mobilização, deveria ter muito claros os conceitos de desenvolvimento sustentável. Eu acho que hoje Teresópolis tem muitas condições e possibilidades de levantar essa bandeira de forma muito produtiva, digamos, sobre eu, cidadão, como entendo a sustentabilidade, o que eu posso fazer por esse processo de sustentabilidade e o que eu devo cobrar da gestão pública. Como devo aprender a cobrar? Como me integrar a esse processo? Como cobrar, mas como tenho que propor. Essa cobrança propositiva. Sim. Porque isso que... Qual é a minha responsabilidade como cidadão em participar desse processo? Exatamente. A gestão participativa tem a ver com isso. Sim. Às vezes as pessoas se enganam pensando que gestão participativa é cobrar, só cobrar. Tá. Não, é cobrar e propor soluções. Tá.
Lucila, vamos dar um intervalo para os nossos comerciais e em breve voltaremos para dar continuidade. Conversando com a Lucila e com o João Calvin sobre a Agenda 21. E aí como o Carlos falou, eu vou voltar um pouquinho atrás na sua colocação para atender ao nosso querido Gilmar Câmara, que perguntou o que é a Agenda 21, por que o nome de Agenda 21? O porquê. Muito bem. Vocês veem, interessante, as Nações Unidas sempre se preocupam constantemente por fazer que a sociedade pense o futuro que deseja, em todos os níveis. E com motivo da Rio 92, justamente a preocupação maior era o planeta. Qual o futuro desse planeta? E a Agenda 21 ganha esse nome justamente por ser uma proposta de agenda de trabalho que convida a sociedade para pensar o século XXI. Então, qual é o futuro que desejamos para esse século XXI e de que maneira podemos colaborar para construir um futuro melhor para todos, um mundo para todos. Um mundo, pois é, você falando nisso, eu fui lá no livro do Jean, que é Um Mundo para Todos, que fala sobre a construção de um planeta, né, mais adequado, com maior tolerância, solidariedade e participação de todos. Quer dizer, é essa construção que a Agenda 21 traz. É um livro infanto-juvenil, mas eu acho que é para todos nós que somos crianças criativas eternas. Mas me diz uma coisa, você falou do envolvimento, da importância do envolvimento social, o mundo que a sociedade quer construir para ela. Qual é a importância da sociedade nessa identificação e construção da Agenda 21? Ela é uma ação, como você falou, mista, tanto do poder público como da sociedade em geral. Qual é a importância disso e como é que essa sociedade pode estar participando, como é que ela se organiza, se capacita, como é que é essa construção? Costumo falar que na Agenda 21 a gente convoca a sociedade para construir esse futuro. E quando convoca a sociedade, todos temos que nos perguntarmos, convoca como assim? E a primeira coisa é, conforme nossa área de atuação, se somos só, por exemplo, pais de família, se somos trabalhadores na área social, se somos especialistas em tecnologia, seja lá qual for a área em que a gente se desempenha, é perguntar qual é aquele talento principal, qual é o melhor que temos cada um de nós para ajudar a construir um futuro melhor. E isso aí, o assunto, o principal de trazer a sociedade para participar, é trabalhar com essa sociedade o grande potencial que cada pessoa tem de construir e também de destruir. Porque as pessoas às vezes falam tranquilamente da corrupção de terceiros, das maldades que outros fazem, mas esquecem de ver as próprias. Então, um processo educativo muito intenso da educação cidadã é algo que percorre todo o trabalho na Agenda 21. Por isso que é tão importante trazer a educação, sabe? Uhum. Por isso que é tão importante trazer a saúde. Porque quando um pediatra atende uma mãe que está com sua criança na barriga, esse pediatra já tem que ensinar a essa mãe que ela já pode estar formando um cidadão na sua barriga. É o ambiente que essa criança vivencia desde que está na barriga da mãe vai ser definitivo nesse cidadão que daqui a 30, 40 anos terá poder de transformar ou destruir o planeta. Então, chamar a sociedade a participar é importantíssimo, mas obriga a cada um de nós a ver como podemos fazer esse chamado e essa, digamos assim, capacitação
de cada um de nós e dos outros que nos rodeiam, para sermos mais coerentes com esse planeta, para ajudar realmente a construir e não a destruir. Às vezes são coisas muito simples dos hábitos do dia a dia, mas somos inconscientes de que eles estão ajudando em favor ou em contra. Sabe? Essa identificação dos pontos de cada município, porque a gente tem a Agenda 21 nacional, né? E temos as agendas 21 locais. Teresópolis tem a dela e os outros municípios. Esses pontos de identificação foram feitos coletivamente entre o poder público e a sociedade que foi convocada a essa ação? Aí é muito interessante, inclusive, vale a pena salientar que essa experiência dos 14 municípios da chamada Agenda 21 com Perge, ela é fruto mesmo de um processo de construção coletiva. Eu me lembro que eu tive a oportunidade de participar em 2007 das etapas iniciais e lembro perfeitamente que diversas ONGs foram contratadas por Petrobras para fazer esse processo, chamar 4 setores da sociedade: o setor público, o setor privado, as organizações não governamentais e um quarto setor que é muito interessante, que são aquelas organizações pequenas de bairro, às vezes de comunidades, associações de bairro, associações de moradores, associações de moradores, que às vezes não se sentiam representadas nas organizações não governamentais ou não se sentiam com voz perante o poder público. Esses 4 grupos foram trabalhados por muitos anos, convocados, convidados, conquistados, para eles aprenderem a discutir seus problemas, para eles aprenderem coisas importantes, como consolidar o espírito de confiança entre eles, como construir o espírito associativo entre eles. Eu não quero dizer que isso foi resolvido, não, mas que tem mudado o que eu vi em 2007 e o que eu vejo hoje nos municípios, nesses 14 municípios que acabei de passar por uma experiência de um ano com eles de novo, e observei grandes, realmente, mudanças significativas. Muito. Vocês são um exemplo, Teresópolis. Sim. E Teresópolis, para mim, é um dos melhores exemplos. Porque eu vejo passos grandes, surpreendentes. Por exemplo, vocês têm empresas muito interessantes que aprenderam da Agenda 21 e que aplicam em suas empresas o espírito de criar esse espírito de responsabilidade dos trabalhadores em suas comunidades. Por exemplo, com o desastre de 2011, observo que quase todas as pessoas que estiveram vinculadas à Agenda 21 foram parte das pessoas mais solidárias para ajudar em todo esse processo triste e lamentável que está aí. E essas mesmas pessoas estão hoje trabalhando em outros programas como o INCIDE, continuam com a Agenda 21, continuam com a Associação de Mulheres, continuam atuando. Isso que é interessante. As pessoas, olha, todas voluntárias, todo mundo voluntário, todo mundo, ninguém está nadando nem em dinheiro, nem em condições favoráveis, não, mas estão com um espírito solidário, assim, de dar inveja. Eu participei recentemente de vários momentos aí em Teresópolis e observava por todas partes e sempre me diziam, esta era Agenda 21, impressionante. O grupo da Agenda 21 está em todas partes buscando a forma de colaborar. Agora, que observo? Em geral, nos outros municípios, falta ainda que o setor público entenda isso. Aproveite essa disponibilidade, essa capacidade que esses grupos aprenderam a ter de trabalhar em parceria. Equipe, em parceria. Porque o controle social não é, vou usar até uma expressão um pouco chula, não é pegar no pé no mau sentido, é parceria mesmo e trazer para si, enquanto cidadão, ou quanto empresa, ou enquanto
instituição, né, associativa, a sua parte da responsabilidade. Exatamente. É isso. Esse todo o trabalho da Agenda 21, da ONU, enfim, do Comperj, ele capacita essas pessoas para saber o que é de competência dele enquanto cidadão, o que é de competência do governo enquanto responsabilidade governamental e onde eles podem trabalhar junto e o que cobrar e como cobrar, porque a gente também não pode achar que tudo é só responsabilidade do governo e nem que ele vai fazer tudo porque não sei, é assim, não é assim? Explica pra gente como é que funciona. Exatamente. Isso que chamamos de democracia participativa, é isso. Exatamente sermos capazes de várias coisas. Uma, melhorar o tipo de informação que é transmitida e a forma de acessar essa informação. Dois, entender o conceito de corresponsabilidade, que compete a cada um. Olha aqui, uma das coisas interessantes. Se não ensinamos os jovens esse espírito de corresponsabilidade, eles não vão aprender nunca o que compete a um vereador, a um prefeito, a um promotor, e eles vão acreditar erradamente que votam em X ou Y porque acham que resolve o problema E, A ou B. Não, ele resolve o problema P ou S, sabe? Conhecer as responsabilidades de cada um, as competências de cada um, que compete a cada um. Então, essa cidadania participativa tem que conhecer como seu país está organizado, como essa estrutura política e econômica do país. Isso faz parte da Agenda 21. Você tem que entender para que isso poder executivo, legislativo, judiciário, o que você pode cobrar de A ou B, mas que compete a você fazer. E cobrar com propriedade, claro, né? Porque cobrar com o mínimo de educação, cobrar com conhecimento. Eu acho que há uma coisa, a falta de educação, a falta de boas maneiras, acontece por ignorância, porque as pessoas não têm educação. Quando você realmente trabalha a educação, as pessoas sabem conversar, sabem dialogar, sabem chegar a consensos. Por isso que para a educação o desafio enorme é realmente criar desde a escola também esse ambiente de diálogo, esse ambiente de consenso, esse ambiente de aprender a escutar aos outros. Porque eu me lembro, em 2007, nas primeiras reuniões, a maior dificuldade era que as pessoas escutassem as outras. Hoje, eu observo que nas reuniões dos fóruns locais da Agenda 21, as pessoas aprenderam a se escutar. Escutar e entender, escutar com ouvidos de ouvir, para poder entender o que acontece no universo do outro. Eu vou deixar aqui no ar, antes de nós darmos uma paradinha para o nosso próximo intervalo, a importância da integração, tanto dessa sociedade, do poder público, mas do poder público enquanto das várias secretarias, numa articulação em rede, porque tem algumas questões que não envolvem só a saúde, ou só a educação, ou só o planejamento, ou só o meio ambiente. Ela perpassa, às vezes, por vários setores e o envolvimento da sociedade nisso. Mas você vai responder daqui a pouquinho, depois da nossa pergunta no bloco anterior para a Lucila, sobre a interação, a integração da sociedade com as várias secretarias, já que algumas questões que podem ser levantadas pela Agenda 21 perpassa não só por uma secretaria, mas na inter-relação entre várias, educação, saúde, meio ambiente. Como é que é isso? E queria que você falasse um pouco dessa importância. Em primeiro lugar, temos que pensar que a vida não acontece em caixinhas, em capítulos separados, né? Tudo acontece simultaneamente. Estamos em um espaço físico, nos relacionando com gente o tempo todo,
sentindo no corpo as consequências de nossos hábitos de vida, né? Ou temos saúde boa ou saúde ruim, etc. É decir, a vida acontece simultaneamente com mil coisas e, desde o ponto de vista social, ético, moral, de saúde, etc. Assim deve acontecer a gestão pública e assim devem acontecer as relações. Pensar que a Secretaria de Educação pode imaginar a educação ela sozinha, a portas fechadas, só com professores, sem conhecer o que está pensando a outra secretaria para construir as áreas urbanas, as ruas, as estradas, para dar prioridade às soluções de saneamento básico, para atender outras necessidades urbanas propriamente. É uma loucura. Se recentemente tive uma experiência muito interessante em Itaboraí e outra em Rio Bonito. Quando propiciamos o encontro de todas as secretarias para pensarmos juntos o futuro do município, os próprios secretários e secretárias foram descobrindo de repente que havia um monte de pequenas coisas e coisas importantes que eles poderiam ter resolvido se essa conversa tivesse acontecido antes. Simplesmente não havia existido essa troca de ideias, de possibilidades, de experiências. Às vezes, uma creche para de funcionar X tempo, porque a energia elétrica está em péssima situação ou porque as condições de saneamento também. Mas se fosse conversado oportunamente nessas sessões de planejamento prévias que deveriam acontecer todas as semanas, certamente as soluções aconteceriam com os recursos que tem o município, no momento oportuno, sem desgaste emocional e com muito mais economicamente. Então, no poder público, é o maior desafio que eu vejo hoje, de entender que gerir um município não é atender às necessidades político-partidárias dos compromissos adquiridos em campanha, não. É atender às necessidades realmente do município. E essas necessidades são conhecidas por todo esse conjunto de secretarias. Tem muita gente que trabalha nas secretarias há anos, que são concursados, que conhecem o passado e o presente do seu município, mas que muitas vezes não são levados em consideração no momento de planejar ou no momento de chegar à busca de soluções. A Agenda 21 tem tentado buscar isso também, mas independente o espírito de gestão pública tem que chegar não só a quem exerce o poder público, mas a nós cidadãos, para pressionar um pouco para que esse exercício seja cumprido escutando a população, fazendo esse diálogo. Aí que os fóruns da Agenda 21 podem ser muito interessantes. Porque traz essa voz da população para o contato. Qualquer secretaria poderia ir e apresentar seu plano no fórum, porque no fórum tem representantes dos 4 setores do município. E no fórum, os coordenadores do fórum têm que ter o cuidado também de orientar bem as pessoas que participam das sessões para entender que se trata de um diálogo, de uma busca de soluções conjuntas. E de parcerias, porque você pode ter ações de uma secretaria de meio ambiente, por exemplo, ou de uma secretaria de saúde ou de turismo, que pode ser agregado às escolas, por exemplo, às unidades de saúde de uma determinada comunidade, e aí às vezes você consegue dar uma eficácia, uma resolutividade só por esse intercâmbio. Claro. Por exemplo, esses municípios de nossa região, quase todos sonham com desenvolver um bom nível de turismo ecológico. Mas você não tem um nível de turismo ecológico se não tem uma cidade que é educadora. Uma cidade que em cada cantinho você aprende, você curte a cidade e você é ensinado de alguma coisa, de cumprir as regras de trânsito, é ensinado para não pichar as paredes,
He ensinado que belleza y limpieza tienen a ver con hábitos de cada individuo, de que es formando nas crianças essa consciência da valorização do espaço público, da valorização da tradição, da cultura, do patrimônio próprio. Todo isso tem a ver com esse diálogo entre os diferentes setores. Então, não é culpa da escola também que o aluno seja assim. É culpa também do pai, da mãe, da família, da comunidade, das lideranças, que são permissivas demais às vezes, que não ajudam a criar limites nesse processo de convivência. Então, essas 4 coisas, só para Sim. aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser pessoas íntegras, são 4 princípios que a educação tenta implantar no mundo inteiro. Só que nos outros setores não se aplicam. Então, também em planejamento temos que aprender, a fazer, a conviver e a ser. E em todos os outros segmentos também. Isso, sabe? Por exemplo, como eu posso aprender a fazer para que o saneamento básico funcione? Gente, são hábitos também da forma como eu lavo desde a louça, se boto gordura ou não no ralo. Entendeu? Um monte de pequenas coisas que tem a ver com educação cidadã. Se a gente pensar que eu faço, a minha vizinha faz, o outro faz. Se você pensar no número de habitantes da cidade, esses números vão ficando enormes, porque não sou eu. As pessoas têm uma tendência a pensar, é só o meu papelzinho que eu estou jogando aqui. Multiplica por 5 milhões, 20 milhões, exatamente. São 20 milhões de papelzinhos que vão fazer uma montanha de coisa. Então, tudo passa pela educação, Lucília? Eu acho. É a formação. Para concluir, eu sempre termino falando isso. O pré-requisito fundamental para que possamos construir um melhor futuro, um melhor mundo para todos, é, de verdade, investir. Não é só falar, não é discurso, porque é impressionante quanto o discurso aguenta. É realmente investir na educação de qualidade. Eu fico surpresa de ver como faltam laboratórios, bibliotecas, equipamentos, materiais, como a escola só dura 4 horas, não dá. A educação precisa de tempo, de investimento, de alunos na escola, de professores estimulados, bem remunerados, com tempo para preparar suas aulas também, e de professores que se sentam estimulados a participar na cidade de todo o que acontece, porque cada vez vê que seus alunos melhoram essa cidade. Por exemplo, eu sempre pergunto aos professores se eles fazem uma coisa. Eu sou professora. A minha primeira formação é de pedagoga. Depois muitas coisas, mas sempre falo que mais do que nada sou uma educadora. Sou uma agente de transformação social. Essa é a minha profissão. E a primeira coisa que eu pergunto aos meus alunos quando entro em uma sala de aula é o que eles querem ser daqui a 10, 15, 20 anos. Será que algum deles já pensou que ele pode ser o presidente da República? O presidente do Banco Mundial? O presidente do BNDES? Porque, para minha surpresa, a visão que os alunos e as crianças em geral têm agora com a internet tem mudado. Mas cabe ao educador fazer sonhar essa criança. Cabe a nós todos. E não só, eu quando falo em educador, não falo só do professor na sala de aula, pai, professor, aluno, párroco da igreja, o pastor, todos os que exercemos algum poder de multiplicador, de liderança, de transformação. Temos que ajudar a que pensem e a que sonhem. Tem gente ainda que acha que não devemos fazer sonhar a outros. Devemos sim. E entre mais alto seja o sonho, melhor. Eu sempre falo que lideranças são aquelas pessoas que conseguem manter os pés no chão e a cabeça nas nuvens, muito altas. Essa é uma liderança.
ele não tem limites, ele arrisca, mas ele é disciplinado, ele estuda, ele se informa, ele não cai na bobeira de cair só de perder o tempo. Essa é uma coisa, sabe? Ele tem consistência para construir o seu sonho. Claro. O sonho demanda conhecimento. O sonho demanda conhecimento e muito trabalho. Muita transpiração nessa construção desse processo. A educação, então, é fundamental. Para toda a vida. Sonhar é imprescindível. Ler. Fundamental. Fundamental. E viajar com a mente, com a imaginação, e conhecer, e tentar fazer todo esse trabalho. Hoje, com a internet, você pode viajar em todos os museus do mundo. Pode viajar, tem esse programa de O Mundo Visto de Cima, que é sensacional, onde você conhece o mundo inteiro através de cenários e panorâmicas maravilhosas e histórias e, sabe, explicações de geografia, de tecnologia, do que as pessoas têm feito no mundo através dos museus. As pessoas têm que se habituar a ir a visitar museus também. Quem não possa sair, veja eles por internet. Não perca tempo usando mal as redes sociais, quando podia aproveitar a internet de uma forma extraordinária para manter os pés no chão, a cabeça nas nuvens, sonhar, crescer e construir um país e um mundo melhor para todos. E a gente começa a construir um país e um mundo melhor através de dentro da nossa casa, né? De dentro do nosso pequeno núcleo familiar, trabalhando essa família, trabalhando o seu bairro, a sua rua, a sua casa, o seu posto de saúde. E é esse conceito que todo esse trabalho da Agenda 21 coloca? A Agenda 21 o tempo todo coloca a necessidade de que o indivíduo sinta que ele é o centro dessa transformação. E sempre estamos mostrando que o primeiro núcleo de relacionamento que esse indivíduo tem é a família. Portanto, fortalecer a família, fortalecer as competências dessa família, faz parte dos desafios de quem trabalha com a Agenda 21. Fortalecer as competências das lideranças faz parte de quanto fortaleçamos as pessoas na família. Recriar um diálogo em família. Por exemplo, não é possível que coisas tão simples. Por que assistir televisão quando estamos comendo, quando seria o momento de trocas, em que todo mundo esteja conversando, falando de seus sonhos, dos seus problemas, das possibilidades de um ajudar o outro. Então, cada momento que se passa em família deveria ser em grupo, deveria ser em algo. Imagine, um país como o Brasil, que fala, eu acho que 80% do tempo na televisão gastam falando em futebol. Portanto, falam em time. Mas se o time não faz gol, a família que deveria ser tratada como um time não faz gol, quando deveríamos estar pensando que cada membro da família tem sucesso, é feliz. E uma coisa interessante, isso da felicidade interna bruta é uma coisa séria. É muito importante. Claro, é muito importante. Alto grau de felicidade interna porque bruta. Porque se você consegue manter um nível de felicidade, de estar bem com você mesmo, de estar satisfeito, nunca devemos estar plenamente satisfeitos, mas devemos estar buscando sempre essa felicidade para poder caminhar, melhorar. Mas se você está pensando que realmente conseguiu aquela harmonia em torno de você, consegue conviver bem, consegue ter um espírito e senso de humor, sempre enfrenta os problemas com mais facilidade. Eu sei que tem um site da Comperj que dá tem essas instruções para quem quiser mais informações da Agenda 21. Se vocês entram no Google por Agenda 21 Comperj, vão encontrar aí que os remete a vários sites. Um site geral da Agenda 21 e
cada site das 14 agendas 21 do leste fluminense, todas as agendas 21 destes municípios, Rio Bonito, Itaboraí, Teresópolis, Nova Friburgo, Cachoeira de Macacu, todas elas têm um site próprio. Certo. É muito fácil acessar eles e vocês encontram nesses sites o que é a Agenda 21 e encontram uma coisa muito importante, os PLDS, que são os Planos Locais de Desenvolvimento Sustentável. Planos que foram Locais de Desenvolvimento Sustentável, PLDS, que foram construídos coletivamente e publicados em 2011. E há muitos desses sites que têm atualizações desses PLDS também. Quer dizer, é um caminho fantástico para conhecer a Agenda 21 e para participar. Porque aí há convite, você quer participar? Já explica onde, como e quando. Qual é o site? Você pode repetir? Entram por Agenda 21 Comperge pelo Google. Porque é que são vários sites, são 15 sites, 16 sites, porque agora existe mais um 16º, que é o do Comarque, o Comitê das Agendas 21 do Leste Fluminense. Nesse site do Comarque, eles estão mostrando realizações que interessam aos 14 municípios. Realizações de parcerias que as Agendas 21 estão construindo com programas regionais, porque esse é o novo desafio. As Agendas 21 locais trabalham no desenvolvimento do seu município, do seu território. O Comarque se preocupa pelo desenvolvimento territorial dos 14 municípios. Então é muito importante visitar todos eles. Gente, eu infelizmente tenho que terminar o programa. Muito obrigado a vocês por essa aula, por esse momento agradabilíssimo aqui. A Agenda 21 está aí para vocês entrarem, se informar, participar e contribuir com o nosso município, com o nosso estado. Espero que vocês nos deem o prazer de novamente conversar com a gente numa outra oportunidade, tá? Por onde vamos, vai passar pela Agenda 21 novamente, ok? Fique atento à nossa programação, que você vai ter informações sobre esse assunto aqui com a gente. Obrigado pela sua audiência. Por onde vamos, um programa de turismo e da vida no campo. Mais uma vez, obrigada a vocês. Foi um prazer, muito obrigado. E depois vocês vão colocar na tela nossos e-mails para quem estiver interessado. Tá. Nos comunicarmos. Com certeza. Tá aí na tela para vocês anotarem, tá? Obrigado. Um abraço a todos. Por onde vamos, fica por aqui.